Os nossos dízimos e ofertas, queiras aceitá-los no altar de sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Onde estão as outras crianças da igreja? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo, né? Tá todo mundo animado. Estou vendo que tá todo mundo animado. Vocês sabem que essa semana que a gente está comemorando é a semana da Páscoa, não é verdade? E vocês sabem o que é comemorado na Páscoa? Sabem ou não? Vocês não sabem? Então nós vamos passar um videozinho, para vocês aprenderem o que é a Páscoa, qual é o real significado da Páscoa, tá bom? Presta atenção ali na tela da televisão ou ali no monitor, tá bom? Não, Deus só precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu.
Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Vocês viram, crianças? Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Não é coelhinho da Páscoa e também não são ovos de chocolate. O verdadeiro significado da Páscoa é que Jesus veio aqui na terra para nos salvar. Ok? Então vamos orar então? Vamos orar? Eu vou falar uma frasezinha e vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor veio aqui na terra para nos salvar. More nos nossos corações e seja o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agora vocês podem voltar para o lugar de vocês junto com a mãe e com o papai, tá bom? Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Eu
de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Eu sei que a família de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Eu sei que a família de Deus está aqui. Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu tenho a paz eterna. Remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo. Salvo por seu santo amor, remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo. Pra sempre eu vou caminhar. Remido no sangue do meu Salvador. Pra sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar. Vivendo, eu quero servi-lo. Um dia no céu vou morar. Remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Amém. Bom sábado a todos. Esse é um momento também muito importante do nosso culto, o culto de sábado, momento em que nós intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldades e também agradecemos, trazemos nossa gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Eu tenho aqui três pedidos de oração que chegou até nós. O primeiro pedido para orar pelo Mauro. O Mauro, que é parte aqui do Ministério de Louvor da igreja, ele teve uma queda e vai passar hoje por uma cirurgia. Está tendo uma obra em casa, ele caiu e machucou o pé gravemente. E hoje, talvez nesse momento, agora de manhã, ele tenha, às 14h, o pastor está me falando, que ele vai passar por uma cirurgia para corrigir essa fratura que ele teve no pé. Vamos lembrar de orar pelo nosso irmão Mauro. Pedido também de oração é pela Rose Segatti, pela recuperação. A irmã Rose passou por uma cirurgia, está em casa, e os irmãos também lembrarem de estar orando para que a recuperação seja plena, para que ela esteja bem, esteja de volta aqui conosco brevemente. O outro pedido é pela dona Lindalma. Ela está com problemas cardíacos e ela está internada, está pedindo oração pela recuperação da sua saúde. Nós vamos ter um hino agora,
um hino da oração intercessória. E eu queria convidar aqueles que tiver pedidos nos seus corações, que tiver gratidão também, né? Às vezes só pedimos, esquecemos de agradecer ao nosso Deus, que venha aqui à frente. E aqueles que estão na internet também, se quiser se ajoelhar conosco aqui, nós vamos elevar a nossa mente a Deus e vamos orar, intercedendo por esses pedidos. Já não quero ser igual. Gostaria de convidar a todos aqui da igreja a se ajoelharem, os que estão em casa também, para se ajoelharem para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Salvador, nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um sábado de vida. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. E muitas vezes, Senhor, diante da nossa correria, diante do nosso dia a dia, esquecemos de tais bênçãos e esquecemos de te agradecer, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que estamos passando momentos difíceis aqui na terra. O Senhor sabe que temos lutas árduas, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso estamos prostrados aqui diante de Ti. Senhor, temos aqui alguns pedidos que foram mencionados, Pai. Por favor, Senhor, derrame uma bênção especial sobre essas pessoas, Pai. Que elas, neste instante, elas possam sentir a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, e que elas possam ser aliviadas no seu sofrimento, Pai querido. Senhor, aqui também temos irmãos com pedidos que se achegaram até aqui. Não conhecemos os seus pedidos, mas o Senhor conhece cada pessoa, cada nome. Por favor, Pai, opera um milagre na vida dessas pessoas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, temos tido uma semana muito especial aqui na igreja. Uma semana que fala de Ti. Pai, por favor, que o culto de hoje, o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que possamos sair fortalecidos daqui, Pai. É um pedido sincero nosso, por Teu amor, por Tua graça e pelo Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Amém. Amém.
enquanto os irmãos estão se acomodando, nós vamos ter neste momento a parte da adoração pelos dízimos e as ofertas. Nós vamos ter uma mensagem que será colocada no telão e após essa pequena meditação nós vamos ter a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Provai e vede. História de hoje. O exemplo do sábado. Meu nome é Iteliane, eu tenho 29 anos e eu conheci a Jesus em 1996 através de uma série de evangelismo público e me batizei 3 anos depois na cidade de Cascavel. Bem, eu tinha um propósito com Deus de que todas as oportunidades que aparecessem, eu falaria de Jesus para as pessoas. Então eu participei do seminário de enriquecimento espiritual e ao pedir a Deus quem seriam as 5 pessoas por quem eu deveria estar orando, me vieram à mente as minhas amigas da faculdade e eu comecei a orar por elas. E comecei a entregar folhetos. E nesses folhetos, alguns deles vinham com um canhoto para preencher o nome e o endereço, pedindo um estudo bíblico, uma oração, uma visita. E um dia uma dessas amigas devolveu o canhoto preenchido com o seu endereço, pedindo estudo bíblico e uma oração. E eu fiquei muito feliz, me surpreendi com aquilo, porque eu já havia entregue tantos e nunca ninguém havia devolvido. E eu, mais que depressa, conversei com ela e nós começamos a estudar a Bíblia ali mesmo na faculdade, nos intervalos de aulas. E outras pessoas viram e também passaram a participar algumas vezes conosco, mas os intervalos eram muito curtos, passavam muito rápido. Então, aquelas que moravam na mesma cidade que eu, meu esposo e eu iríamos estudar com elas no domingo. E eu só estudava na faculdade com aquelas que moravam em cidades diferentes da minha. No último ano, elas começaram a se decidir pelo batismo. Uma das minhas amigas, a Dailce, ela decidiu ser batizada e selou seu compromisso com Cristo no batismo da primavera de 2010. Nesse mesmo ano de 2010, foi o ano em que concluí o meu curso. E quando saiu a data da colação de grau, a data veio para uma sexta-feira. E mais uma vez eu pude testemunhar ali do meu Criador e do dia que é reservado só para adoração a Ele e não a criatura. No dia da colação de grau, o diretor do campus chamou todos os alunos laureados, que eram os alunos que tinham obtido a maior média nos 4 anos de curso. E ele chamou ali o meu nome. E quando ele chamou o meu nome, a coordenadora virou para ele e disse a ele que eu não estava presente por motivo de religião. E ele então mencionou isso em público, que a aluna não estava presente por motivo de religião. O sábado para mim significa o elo de ligação entre Deus e os seres humanos. É o dia que Deus criou para ter um encontro especial com seus filhos. E esse dia, só Ele deve ser adorado. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero entregar
Muito obrigado, Pai amado, porque durante toda essa semana nós recebemos muitas bênçãos de Ti e neste momento nós pudemos devolver um pouquinho daquilo que o Senhor nos deu. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cada oferta que foi dada, a também cada ofertante, para que essas ofertas, Senhor Jesus, e as pessoas também possam ser meios para levar a Tua mensagem às pessoas que ainda não Te conhecem. Obrigado por essa oportunidade. Continue conosco no nosso louvor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui, um feliz sábado, que vocês possam se deleitar nessas horas santas que estamos aqui rendendo um culto a Deus. É muito bom ver a igreja cheia para mais um culto dessa semana que estamos tendo, Marcas da Esperança. E como tudo que é bom dura pouco, está quase no fim. Então vamos aproveitar bastante o dia de hoje e o culto de amanhã também. A você, meu amigo, que nos acompanha e também nos acompanhou durante toda essa semana, aqui na semana da Semana do Calvário, né? Que você seja muito bem-vindo nessa nossa semana. Nós, como a Rafaela disse, já estamos praticamente acabando, finalizando a nossa semana de oração, mas nós aproveitamos para te convidar, porque amanhã nós ainda teremos mais um culto. Nós estamos aqui na Praça Dom Duarte Leopoldo, número 88, na Igreja da Vila Matilde. Se por algum motivo você não puder estar conosco, continue nos acompanhando pela internet, pelo www.iasd-vilamatilde.org.br/TV. Também nos acompanhe pelo Facebook, facebook.com/iasdvilamatilde e também pelo Twitter, @iasdvilamatilde.com.br. Nós estivemos aqui com o pastor Jonas Pinho durante toda a semana, o pastor esteve dirigindo essa semana de oração e hoje também nos trará uma mensagem muito especial. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, os momentos que se seguem são com o Senhor. Muito obrigado, feliz sábado a todos. É uma alegria muito grande podermos chegar no último sábado da programação que começou no sábado, dia 23, e termina amanhã à noite com a bênção de Deus. Os amigos que estão nos visitando agora pela manhã estão aqui, ao vivo, em nossa programação, perceberam que nós temos uma apresentação diferente. E o objetivo é exatamente este, que nós estamos com uma transmissão para a nossa televisão e também para o rádio. E nós fomos informados agora pelo Media Center que nesse mês nós fomos sintonizados por 40 países. 40 países. Praticamente estados representados de norte a sul do Brasil e 40 países. É uma bênção muito grande de Deus. E este é o motivo pelo qual nós fizemos esse formato diferente para a transmissão que estaria sendo feita. E nesta manhã, mais uma vez, eu gostaria de conhecer, antes de abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, se nós temos alguém nos visitando, temos algum amigo que esteja nos visitando nesta manhã. Deixe-me ver as mãos. Quem está nos visitando? Alexandre, você é visitante, levanta a mão. Isso. Pode ficar em pé os visitantes. Eu conheço os visitantes. Ele ficou vermelho. É uma benção o pastor falar ao vivo. Levanta com a família, eu quero ver vocês. A família, isso. Muito bem. Isso, os visitantes todos, nós queremos conhecê-los agora. É o momento de apresentarmos os visitantes. Então, vamos começar aqui. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Tudo bem, Otávio? E essa garota que está do seu lado, quem é? Oh, a Natália, prazer, Natália. Quantas vezes, coisa mais linda. Fala, Alexandre, qual é seu nome? Apresenta a família. O Alexandre, a Rosângela, a família, amigos queridos. Estivemos juntos em Vila Formosa durante muitos anos. Prazer muito grande em vê-los. Que Deus abençoe. Como Deus é bom, não é? Que Deus abençoe. Bom dia, tudo bem? Qual é o nome da senhora? Tudo bem, irmã Maria Luísa? A senhora veio com quem? Olha o que ela fala, com meu amor, que coisa mais linda.
Que Deus abençoe. Prazer muito grande vê-la mais uma vez aqui na igreja. Que Deus abençoe. Bom dia. Tudo bem? Qual é seu nome? Marcos. E essa fofinha aqui? Gente, olha como parece com o pai. São de Guilhermina. Amigos queridos, nós temos que mudar aí esse equipamento aí em cima, que ele está nublado, tá vendo? Os irmãos estão vendo a tela como está? Deixa eu aproveitar aqui um momento especial. Está nublada a tela, não é? Nós precisamos de um videoprojetor. Então, os amigos que estão aqui agora podem me procurar no final do culto para fazer uma doação de um videoprojetor para a igreja. Tá bom? São muito bem-vindos os doadores para o videoprojetor para melhorarmos a nossa imagem. Que Deus abençoe. Prazer em ver você com a filhinha. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Nete, prazer em vê-la. É o que desse rapaz? Mãe, parabéns, prazer em vê-la. De onde você é, Nete? Espírito Santo, qual região do Espírito Santo? Moro em São Mateus, norte do Espírito Santo. Prazer em vê-la, que Deus abençoe. É muito bem-vinda junto com o filho à igreja. E você diga para a igreja quem você é, porque você é lá do Media Center da associação. Departamento de Comunicação da associação. Que Deus abençoe. Prazer em vê-los, viu? Olha só, ela está estendendo o braço para mim. Eu não posso ver criança e vocês sabem disso. Olha aqui, ela estendeu o braço, eu já peguei. Olha lá, que coisa mais linda. Qual é o seu nome? Tudo bem, Eliazar? De onde você é, Eliazar? Santa Catarina, que beleza. Que lugar de Santa Catarina? Timbó, Santa Catarina. E essa moça aí do lado? Melissa, é sua filha? Que Deus abençoe. Prazer muito grande em vê-los, viu? Ah, visitando o filhão, já nosso amigo. Rapaz, é seu filho? Parabéns, parece que é irmão dele. Parabéns. Esse elogio aí, depois a gente conversa. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Olga, tudo bem? De onde a senhora vem? A Limeira, sua mãe. Não, vamos mudar. O Márcio está com a sogra, não é? Que Deus abençoe. Prazer muito grande em recebê-la aqui na igreja, tá bom? Aqui atrás nós temos mais alguns amigos. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Tudo bem, Daniele? E essa moça linda? Qual é o nome? Hã? Fala. Letícia. Daniele e Letícia. De onde vocês são, Daniele? Carrão. Que Deus abençoe, viu? É uma alegria muito grande recebê-las aqui na igreja. E você, qual é o seu nome? Tudo bem, Marcelo? De onde você é? Engenheiro Goulart. Prazer em vê-lo, Marcelo. Feliz sábado. Que Deus abençoe. Amigos queridos, que bom recebê-los aqui na igreja. Olhem só, que coisa linda, meu. Olha, o que eu faço com essa criança? Hã? Eu devolvo para o pai ou fica comigo? Ela está quietinha? E começou a falar. Papai, vem pegar ela aqui, papai. Vem pegar ela aqui. Criança chorando é bonito também? Tadinha. Que Deus abençoe. Pronto. E nesse momento, para a nossa alegria, para louvar a Deus, para sermos deleitados com a mensagem que antecede o culto, a Aline vai louvar a Deus nesse momento com uma mensagem musical. História aconteceu, foi há muito tempo atrás, nasceu a esperança, renasceu a paz, o princípio
sacrifício de amor. Selado foi com toda a graça de seu Pai no céu, servo de todos, bom amigo e socorro meu, sentenciado pelo preço da separação, por amor sofreu aflito o coração. Pai bondoso, Deus poderoso, perseguido sem razão, massacrado sem ação, humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Pai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo? Pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Pai bondoso, Deus poderoso, perseguido sem razão, massacrado sem ação, humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Pai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo? Pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a Querido e bom Deus, muito obrigado por esta salvação maravilhosa, o presente lindo dos céus para a nossa vida, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que nos proporciona neste momento a salvação e a vida eterna. Obrigado por podermos agora mais uma vez abrir a Tua palavra. Que o Teu poder que aqui está manifeste-se individualmente na vida de cada um dos amigos que aqui estão, bem como os amigos que nos acompanham pela internet, pela rádio. Esse poder transforme a nossa vida. Esse poder tire a mancha do pecado que nos assedia, que nos derrota, que nos humilha. Mas em Cristo Jesus, muito obrigado, somos mais do que vitoriosos. Em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, Aline, por este hino tão bonito, tão significativo. Eu gostaria de ler Marcos, capítulo 15. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 15. E vamos ler os versículos 33 em diante. Marcos, capítulo 15, versículos 33 em diante. Deixa eu aproveitar aqui, irmão Enoque,
Temos um banco inteiro aqui na frente, os amigos podem vir. Nós estamos recebendo, nesse momento, amigos queridos, podem vir aqui à frente. Nós temos um banco inteiro aqui, temos vários lugares aqui à frente. Os amigos são muito bem-vindos. Que bom recebê-los em nossa igreja. Enquanto eu faço a leitura de Marcos, capítulo 15, versículos 33 em diante. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, ou outras traduções, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu vou pedir, por gentileza, que soltem a vinheta da programação desta manhã, do sermão desta manhã, que é exatamente esta última parte que eu li, onde a palavra de Deus diz que o centurião, este homem forjado para a batalha, um homem aguerrido, diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Vamos ouvir a vinheta do assunto desta manhã. Sobre a cruz, e o Salvador soltou o seu brado agonizante, ouviu-se outra voz dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se volveram a ver de onde provinham. Fora o centurião romano que não pôde deixar de confessar sua fé. Na divina paciência do Salvador, no grito de vitória e no quebrantado corpo pendente da cruz, reconheceu ele a figura do Filho de Deus. A sensibilidade do centurião. Hoje, nós estamos no sábado 30 de março de 2013. Nesse momento, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, está esvaziada de carros, ônibus, não há trânsito nenhum. Os judeus hoje estão comemorando o Shabbat Shalom. Da mesma forma que nos dias de Jesus. Eles estão indo, com a diferença de fuso horário que temos aqui para o Brasil, eles estão indo agora a pé para o Muro das Lamentações. Você pode imaginar aquela cidade com o trânsito das ruas vazio. Você passa pelos semáforos e apenas aguarda, por uma questão de educação, o semáforo ficar verde para você, mas não vem nenhum carro. Não transitam os ônibus. Eles estão comemorando a Páscoa. Assim como há 2000 anos atrás, hoje, da mesma forma, estão comemorando a Páscoa, que simboliza a libertação do povo judeu do cativeiro egípcio, quando após 430 anos foram libertos com mão poderosa através de Moisés desse jugo egípcio. Quando esse texto que acabei de ler ocorreu, chegou o sábado, o primeiro sábado após a cruz. Na sexta-feira à tarde, Jesus deu este brado. Antes do pôr do sol, Jesus bradou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? A cruz ficou envolta totalmente por uma nuvem escura.
sobrenatural, totalmente sobrenatural. O sol parou de brilhar. As pessoas iam às apalpadelas procurando as ruas para voltar para casa. Um grande tremor de terra se deu, onde as pessoas se amontoaram umas sobre as outras. Os sepulcros se abriram. Corpos foram jogados para fora. E raios davam uma configuração rápida daquele corpo pendente da cruz. Raios cravavam aquele negror da nuvem e davam a silhueta de Jesus, que havia em seu último brado dito as seguintes palavras: está consumado. Está feito. Acabou. Os mundos criados, onde o pecado não entrou, os anjos de Deus que ali estavam, o próprio Deus que estava ao pé da cruz, regozijaram-se. As legiões de demônios foram expulsas pensando que naquele momento seria o fim deles. Amanheceu sábado. Jerusalém vazia. Os discípulos dispersos por todos os lugares. O medo, o terror, porém, profunda decepção. Nós ouvimos Jesus dizer em seu ministério: eu sou a ressurreição, a vida. Nós vimos ele ressuscitar. Nós vimos ele dizer que era o Messias e nós comprovamos que ele era o Messias pelos milagres feitos. Quem é eterno não morre. Quem é Deus não morre. Mas nós tiramos o corpo de Jesus da cruz. Nós pegamos aquele corpo débil, magro. Nós vimos ser ungido com óleos, envolto em lençóis limpos, finos. Ele está morto, ele está na cruz. A decepção é uma das armas mais profundas de Satanás para arrefecer e dinamitar a sua e a minha fé. Estou decepcionado com Deus. Estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com o pastor da igreja. Estou decepcionado com a doutrina, com a teologia da igreja. E a decepção, normalmente, quando assim expressa, tende a esconder algo que eu tenho, que é o meu problema. Eu não vou me decepcionar quando eu tenho certeza absoluta, e esta fé irretocável é a certeza de fatos que eu não vi, mas eu tenho a convicção de que eles existem. Muitas vezes nós escondemos, por questões nossas, particulares, pessoais, uma pseudo-decepção para acusarmos a Deus. Nesse problema que eu estou passando agora, onde está o Deus vivo que me disseram morreu, ressuscitou e está no céu? E muitos há que dirigem-se a mim e dizem: pastor, estou decepcionado, estou decepcionada com Deus. E o que é maravilhoso no caráter de Deus? Ele não se decepciona com você. Sabe por que ele não se decepciona com você? Porque ele não desiste de você. Ele não desiste. Quando a palavra de Deus diz: com amor eterno eu te amei, eu já falei várias vezes aqui na igreja e vou repetir enquanto aqui estiver. Com amor eterno eu te amei. O que é eterno não morre. E esse amor sempre está à disposição a partir do momento que nós fazemos apenas um gesto. Nós não precisamos nem dizer, fazemos apenas um gesto, estendemos a mão. E ele nos socorre. Naquela manhã de sábado, quando os discípulos atônitos pensavam e traziam à memória desde a quinta-feira à noite, quando no Getsêmani Jesus foi preso, à distância acompanharam aquele sórdido, terrível, mentiroso, faccioso julgamento pelo qual Jesus passou. Era a lei dos judeus
que não poderia haver julgamento à noite, muito menos na madrugada. E lá na casa de Anás e Caifás, o sumo sacerdote do momento Anás, o sumo sacerdote emérito Caifás, Jesus foi julgado e sentenciado à morte. À distância, os discípulos acompanhavam. Viram Jesus ser maltratado, esbofeteado, a cruz, a coroa de espinhos, por fim ser crucificado, morto, e agora no sábado de manhã eles estão perdidos. O que aconteceu com o nosso mestre? Como pôde tamanha dor partir o seu coração? O que será da nossa vida? Porém, um brado, um clamor, ninguém poderia esquecer. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e disse: está consumado, um trovão enorme sacudiu a terra, silêncio absoluto de terror, de espanto, mas uma voz forte, uma voz de alguém acostumado com batalhas, com guerras, com lutas, disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Quando todos olharam, não era um discípulo, era um centurião. Quem era o centurião? Era um soldado romano que tinha era um comandante romano que tinha 100 soldados à sua disposição. Ele comandava 100 soldados, então era um centurião. Comandando 100 soldados, para chegar a esse posto, ele deveria ter passado dentro do Império Romano, que dominava o mundo na época de Jesus, por muitas batalhas. Deveria ser um homem forjado na guerra, um homem acostumado a matar, onde a morte para ele não era nenhum sinônimo de vergonha, de indelicadeza, não havia isso em hipótese alguma. Pelo contrário, os romanos eram muito cruéis. Tanto é que na profecia de Daniel, o Império Romano era representado pelo ferro, que trucidava, passava por cima de tudo. E aquele homem agora olha para a cruz e diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A história diz que o nome desse centurião era Longinus ou Petrônius. Petrônius olha para a cruz e diz: ele verdadeiramente era o Filho do Deus vivo. A história não diz se esse homem se converteu ao cristianismo, o que foi a sequência da vida dele, não. Apenas a história diz que ele confessou publicamente ser aquele homem, o Messias, o Filho de Deus. Naquele exato momento, os sacerdotes estavam no templo, na igreja, como nós estamos agora. Tente imaginar aqui atrás de mim uma cortina que vá de alto a baixo, que pegue toda essa parte aqui da frente. E atrás, onde nós temos o nosso batistério, é o Santíssimo. No santuário, no templo, havia uma cortina grande, grossa, separando o santo do santíssimo. No santo está o sacerdote, a semelhança de Abraão, com o cutelo na mão, para imolar aquela ovelha, para prestar o sacrifício da tarde no momento que antecedia o Shabbat Shalom. Com o brado de Jesus, o barulho daquele trovão, o terremoto que se deu, quem estava dentro do templo, da igreja, ficaram aterrorizados. Porque um barulho muito grande foi ouvido de um tecido grosso ser rasgado. E quando nós pegamos um lençol, tente imaginar um lençol que é fino, ele está com alguma parte cortada na ponta e você rasga. Você rasga um lençol. Faz barulho. Várias mulheres aqui já rasgaram um lençol, já rasgaram outros panos, faz um barulho. Tente imaginar agora uma cortina de muitos metros de altura sendo rasgada, mas com um barulho muito forte desse rasgo. E então houve uma pausa, uma interrupção não premeditada, que a ovelha fugiu. Com aquele barulho,
A ovelha que estava na mão do sacerdote, ele tomou um susto, abriu as mãos, a ovelha fugiu. Mas há um detalhe, aquela cortina foi rasgada não de baixo para cima, como se alguém fosse lá embaixo e rasgasse. Foi do alto para baixo. Como mãos invisíveis estivessem rasgando e desnudando o santuário, mostrando o Santíssimo lá atrás, onde ninguém via, ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação. Todos que estavam no templo viram o Santíssimo. Mas, se alguém visse a glória do Santíssimo, ou o poder de Deus batendo na tampa da arca chamada de Shekinah, onde ali estava, morreria, só de olhar. Mas a glória de Deus, no momento que aquela cortina foi rasgada, não incidiu sobre a arca. O cordeiro fugiu. Não haveria mais necessidade, desde os dias primórdios, quando um cordeirinho era sacrificado, não havia mais necessidade, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia sido imolado. E os pastores da época não perceberam. Os adventistas do sétimo dia e cristãos de todas as origens da época não perceberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nós não somos diferentes hoje. Nós cremos que Jesus vai voltar pela segunda vez, assim como eles criam que Jesus voltaria pela primeira vez. Eles estavam preparados para receber o Messias, e o Messias veio. Eles não conheceram o Messias e mataram o Messias. Jesus está para voltar agora pela segunda vez. Muito mais do que o véu do templo rasgar-se de alto a baixo, aquele animal fugir e não houve o sacrifício, o trovão, o terremoto, muito mais do que evidências como aquela, nós temos hoje. Nós vemos a olhos vistos pelos acontecimentos do mundo político, mundo social, mundo moral, mundo ecológico, mundo familiar, mundo religioso, que Jesus está voltando. E nós pensamos assim: vai demorar mais um pouco. Eu posso ainda fazer o meu plano. Eu posso ainda realizar o meu negócio. Pode. Nós devemos trabalhar. Nós devemos nos envolver como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Mas devemos estar preparados como se ele viesse hoje. E esse preparo é o que não havia naquela ocasião, por incrível que pareça. Houve regozijo no céu, houve festa no céu quando Jesus morreu. Ele colocou fim ao pecado. Os anjos rejubilaram, mas o povo, os discípulos que estavam com ele, choraram e prantearam terrivelmente. Morreu o nosso Salvador, morreu o nosso Senhor. É preciso que um pagão abra sua boca para dizer verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Como nos nossos dias, se não falarmos, as pedras falarão. E, querida igreja, amigos que nos ouvem pela internet, se com a bênção de Deus não nos tornarmos discípulos hoje, uma igreja missional, uma igreja onde cada membro da igreja, onde cada visitante tem a sua missão desenvolvida na mente, no coração, para ser um discípulo, motivo pelo qual nós temos uma classe de discipulado aqui na igreja. E o objetivo dessa classe de discipulado é fazer discípulos com seus dons. Cada um tem um dom. Qual era o dom de André? André não sabia pregar. André não sabia falar. André não sabia cantar. Mas por que André é considerado
como discípulo de Jesus, o primeiro missionário da era cristã, porque ele levava pessoas para ouvirem Jesus. Ele via alguém que estava de alguma forma interessado, ele levava para ver Jesus. Nós somos discípulos do século 21. Se não nos envolvermos como uma igreja missional, irmãos queridos, me perdoem, esta geração vai morrer e Jesus não vai voltar. E pela misericórdia de Deus, Ele nos dá bênção agora, nesse sábado pela manhã, que era a decepção terrível para os discípulos. Ele nos dá a bênção de estarmos aqui na igreja, olharmos para trás, conhecermos a história e vermos, a olhos vistos, a tumba está vazia. Eu estive lá e eu vi a tumba vazia. Diferente de várias peregrinações que são feitas por este mundo afora, onde vão visitar o túmulo de líderes de outras religiões pagãs que morreram e estão ali. Olhando para trás, como discípulos do século 21, nós temos uma responsabilidade muito maior. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, e amanhã, no último dia da Semana do Calvário, nós vamos falar sobre a ressurreição. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas antes de ir para o céu ele disse algo importantíssimo: voltarei. Irmãos, esta frase que eu vou dizer agora é tão batida, eu já falei tantas vezes, mas peço licença para repeti-la. Quando ele disse, voltarei, eu não posso questionar, porque ele é Deus, e Deus não mente. Todas as profecias da Bíblia se cumpriram, todas. Falta uma, só uma. E não é a volta de Jesus, porque a volta de Jesus não é a concretização de uma profecia, é o final de todas elas. Falta uma profecia, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim não vai voltar. Se as nações soubessem dessa profecia, nós não teríamos homens loucos, como Napoleão, que queria conquistar o mundo após o quarto reino mundial de Daniel capítulo 2, que foi o reino romano. Não haveriam malucos, loucos como Hitler, que tentou conquistar o mundo sem conhecer a profecia. E se atualmente a OTAN, a ONU, o mundo soubesse que não vai haver uma guerra nuclear, não ficariam tão preocupados quando agora a Coreia do Norte está direcionando seus mísseis balísticos, inclusive com armas atômicas, que podem atingir outros países, inclusive voltados para os Estados Unidos. Está em alerta o Oriente hoje, agora, pela manhã. A Coreia do Sul ali, aterrorizada, porque vizinho pode ser pulverizado com bombas vindos ali do outro lado. Não. O mundo não vai acabar com uma hecatombe nuclear. O mundo vai acabar com Mateus 24:14. Com o evangelho do reino sendo pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as nações. E então o fim será de acordo com o que Jesus falou quando disse, voltarei. E quando eu for, vou preparar lugar para todos que crerem e amarem a minha vinda, para que onde eu estou, você também possa estar comigo. Então nós ficamos pensando e dizemos, o meu casamento está uma droga, está acabando. Eu estou com a minha conta no banco estourada. Não tenho dinheiro para pagar segunda-feira o que arrebentou tudo. Estou com uma doença que não consigo diagnosticar. Tenho vícios que não consigo largar. Tenho um marido que me perturba o dia inteiro. Tenho uma mulher que me atormenta como fogo do vale de Inom, de dia e de noite queimando. E vai indo. Eu posso inverter, né? Em vez de mulher, o homem, né? Que fica, as mulheres gostaram. Né? Então nós começamos a analisar
como está a nossa vida, e sabe o que acontece? É uma armadilha de Satanás para tirar o foco e a sua visão do acontecimento maior que é a volta de Jesus. Ele usa artifícios para tomar o seu tempo, para tomar o meu tempo. Quantas vezes me reuni já com os meus anciãos e nós analisamos, estão aqui me ouvindo, que o tempo do pastor é tomado em muitas ocasiões um percentual altíssimo com encrencas e questões pessoais que poderiam ser tratadas de outra forma para deixar o pastor livre para a pregação. Livre para estar com a ovelhinha que está com a perna quebrada, com problemas. E o mesmo acontece na sua vida. Os afazeres tiram ou nublam a nossa visão do acontecimento maior. E então, ao ouvirmos a voz do centurião romano que disse, verdadeiramente ele era o Filho de Deus, o Messias, eu posso dizer agora, verdadeiramente Jesus voltará. Verdadeiramente isto vai acontecer. E eu pergunto mais uma vez, estamos preparados? A nossa vida, o nosso lar, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa igreja. Você vai ser convidado para o discipulado. Aceite. Procure desenvolver o dom que Deus te deu, ou os dons que Deus te deu, com um único objetivo, apressar a volta de Jesus. E apressando a volta de Jesus, você vai estar preparado. A Aline vai cantar um hino agora, e este hino que ela vai cantar é uma oração. Eu gostaria de, neste sábado da Semana do Calvário, quando o mundo para, o mundo cristão para hoje, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo param, que nós parássemos, já estamos sentados, mas parar simbolicamente com o turbilhão da nossa mente, para fazermos mais uma vez uma entrega a Jesus. Quando Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Ao ouvirmos este hino, que o poder de Deus quebre. Olha o que eu vou falar, por favor, preste atenção. Que o poder de Deus quebre as barreiras do seu coração. Aprenda ou desenvolva mais uma vez o perdão. Senão você não vai poder fazer o Pai Nosso. Quando diz, Pai, perdoe as minhas faltas como eu perdoo quem me ofendeu. Qual é a pior ofensa pela qual você pode passar? É pior do que as que Jesus passou? Perdoe. Restaure pelo perdão. Acabou o amor? A Bíblia diz, Deus é amor. Peça a Deus para desenvolver o amor. E vamos ter, com a bênção de Deus, famílias unidas, uma igreja unida, e unidos como família e como igreja, aguardando e apressando a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar.
Eu vou pedir, por favor, que a Aline fique mais um pouquinho aqui. Coloca na agulha, por favor, o primeiro hino que a Aline cantou no início desse culto. E enquanto, Aline, você cantava esse hino, eu não posso crer que foi por mero acaso. Repetiu várias vezes, você precisa crer, você precisa crer. Quer dizer o seguinte: para o mar da vida abrir, você tem que botar o pé na água. O mar não vai abrir se você não tiver fé e der o primeiro passo e colocar o pé na água. E colocar o pé na água, quando você está com o coração arrebentado, partido, não é fácil. Não é fácil. Mas eu gostaria, neste sábado, que antecede o último dia da Semana do Calvário, amanhã à noite, fazer uma oração especial de entrega com algumas pessoas que estão aqui. Volto a repetir, como nos apelos dos dias anteriores, eu não sei quem é ou quem são essas pessoas. Se você acredita que Jesus está voltando, e é um ato de fé, e você, para resolver o seu problema, Deus não vai pegar você pelo colarinho e dizer, eu vou resolver para você. Não. O primeiro passo é você querer. Disse já nesta igreja, se um toxicômano quiser fazer um tratamento em uma clínica, se um dependente alcoólico quiser fazer um tratamento em uma clínica, não adianta a esposa querer, não adianta os filhos quererem, não adianta a família levar. Eles vão perguntar na internação, você quer ficar aqui? Ninguém vai te algemar, ninguém vai te trazer na marra. Para atravessar o mar da sua vida, você não vai se afogar, nem vai atravessar de submarino, nem de barco. O mar vai abrir e você vai passar por ele. Mas antes de o mar abrir-se, você tem que crer nisso que foi falado hoje pela manhã. Que Jesus morreu, ressuscitou, está no céu e pode fazer um milagre por você. Há alguém nesta manhã que precisa do milagre poderoso de Deus para transformar a vida, para entregar a sua vida, para mudar a sua conduta, para resolver o problema insolúvel. Alguém que crê no poder de Deus e precisa da misericórdia do Pai e tenha coragem de botar o pé na água para atravessar o mar, vem aqui à frente comigo para termos a oração intercessória de entrega, enquanto a Aline canta este hino, que é uma oração e uma bênção maravilhosa de Deus.
pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Amém. Louvado seja o nome de Deus. E nós vamos orar agora por você que está aqui à frente. Deus seja louvado pela sua decisão. Mas eu também quero orar agora. Eu não posso perder a oportunidade de orar por você que mandou o seu recado de São Paulo, São Luís no Maranhão, Nova York, Andira, Manaus, Itajubá, Uberlândia, Curitiba, Porto Velho, Blumenau, Sorocaba, Cambridge, Inglaterra, Bestville, Estados Unidos, Mogi das Cruzes, Porto Seguro, Bahia, o Brasil de norte a sul, pessoas dos Estados Unidos, Europa, aonde você estiver agora, querido amigo, querida amiga, irmãos, juntamente conosco aqui na igreja de Vila Matilde, São Paulo, Brasil, nós vamos pedir a bênção desse Pai maravilhoso, Deus eterno, Príncipe da paz. Eu gostaria que esta oração fosse feita nos colocando de joelhos. Você, se puder, onde você está, ajoelhe-se também e vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção maravilhosa desta manhã de sábado, quando reunidos em Teu nome e com o coração profundamente agradecido como discípulos do momento, ao olharmos para a história, ao vermos o passado, quão bem-aventurados somos, quão felizes somos em conhecer essa história, não nos decepcionarmos, não nos entristecermos, mas sabermos que o nosso Deus vive, que Ele reina e que por fim se levantará sobre a terra para colocar um estágio final nos males, dores, lutas deste mundo, colocando um fim ao reino das trevas, libertando e remindo o seu povo, levando-nos para o reino eterno. Mas enquanto, ó Pai, enquanto Jesus não vem, dê a bênção que Ele esteja agora em nosso coração, que Ele esteja agora em nossa vida, que Ele transforme a nossa existência, que realize o milagre sincero da entrega, através do perdão que nós damos para quem nos ofendeu, para Deus que está no céu também possa nos perdoar. Una os casamentos arrebentados. Una pais e filhos separados. Una famílias destroçadas. Una a tua igreja.
e esses irmãos queridos que estão em todo esse Brasil, em várias partes do mundo, que ajoelhados agora conosco, aceitam e acreditam nesse poder, suplicamos nesse momento pela tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe agora com muito amor e nos dê a bênção do perdão, a bênção da restauração, a bênção da esperança em nosso coração da volta de Jesus e a bênção da paz, da alegria e da felicidade em Cristo Jesus, e unidos com teu poder, agora e para sempre, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. Queridos amigos, vamos encerrar agora a nossa transmissão e amanhã à noite às 20 horas novamente os esperamos aqui. Que Deus te abençoe e continuaremos a orar por você. E a nossa igreja, que Deus a todos abençoe. Vamos ter agora a escola sabatina. Imediatamente vamos começar. Não vá para casa. Não perca a oportunidade de receber a bênção de Deus. As crianças e jovens podem ir para os seus departamentos. Encerramos a transmissão. Vamos continuar a transmissão com a escola sabatina. Então a transmissão vai continuar. O louvor vai estar aqui. E vamos então continuar a transmissão com a escola sabatina. Que Deus a todos abençoe. Amém. Som. Para a saída organizada, então, e começar.